Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de português, apostila 3. Então, a gente já veio falando sobre frases e orações, né? Frases são aquelas frases onde não tem verbo. Orações são aquelas frases que têm verbo, um verbo ou dois verbos, ou até mais às vezes, né, dependendo da frase. E o sujeito predicado, onde há uma oração que nós temos que encontrar o verbo e aí fazer a pergunta para o verbo, como o que ou quem fez isso? Ou o que fez isso, para a gente achar o sujeito. E sabemos que o predicado é tudo aquilo que sobra depois que a gente acha o sujeito, certo? Então, gente, é isso que a prof estava falando até agora. Agora nós vamos para o outro assunto da apostila, que é o uso da vírgula. Uma coisa tão simples, mas que nós precisamos saber como e quando utilizar a vírgula, certo? Então, é exatamente isso que a prof vai falar hoje. Então, vamos lá pegar a apostila 3, lá na página 17 da apostila 3, a prof vai compartilhar aqui a apostila, e está aqui, página 17 da apostila 3, o uso da vírgula. Então, nós temos lá mais uma piada. Então, vamos prestar atenção na piada. A professora pergunta, Joãozinho, se nesta mão tenho 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs, e na outra mão tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, o que eu tenho no total? Aí o Joãozinho responde, tem mãos muito grandes, professora. Imagine, como é que eu vou segurar tudo isso na mão? Não tem como, né, gente? Então, claro, tá certo. Ela deve ter mãos muito grandes. Neste texto, a vírgula é usada com funções diferentes. Então, olha só, para separar o vocativo, isto é, o termo usado para chamar alguém, olha lá, ó, Joãozinho, olha a vírgula, ó, ela separou o vocativo. O vocativo, o que é? Quando a gente evoca, quando a gente chama alguém. Por exemplo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu vou colocar a vírgula. Meu Deus, vírgula. Eu chamei quem? Deus. Então, coloco a vírgula. Olha lá, ó. Joãozinho, ela chamou. Vírgula. Certo? Olha o exemplo aqui a seguir, ó. Joãozinho, olha a vírgula ali, ó. Se nesta mão tenho 2 laranjas, vírgula, claro, esse elemento aqui significa que a frase continua, né? E ali aqui, ó, tem mãos muito grandes, professora. Ó, tem mãos muito grandes, ó lá, vírgula. Para quê? Por que foi usada essa vírgula aqui depois de tem mãos muito grandes? Para separar os itens de uma enumeração ou uma lista, certo? Não falou que tem laranja, que tem limões, que tem maçãs? Ela enumerou, ela fez uma lista, certo? Então, por isso que ele colocou a vírgula aqui. Veja o exemplo a seguir. Se nesta mão tenho 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs, e na outra mão tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, olha lá, ela enumerou aqui, ó, uma lista de coisas. Olha lá, 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs. O vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Veja os exemplos a seguir. Santiago, olha lá, vírgula, ela chamou alguém. Conte outra piada. Essa piada é muito engraçada. Irmão, o irmão também está chamando o irmão. Olha lá, ó, apareceu no final. Adoro suas piadas. Martim, ó, vírgula, Martim. Ela colocou 2 vírgulas, por quê? Porque ela está chamando uma pessoa, ela está evocando uma pessoa, certo? São super divertidas. Então, o vocativo aparece ou no meio, ou no final, ou no início, ou no final, ou no meio.
Em uma enumeração ou lista, usamos a vírgula para separar todos os itens, menos o último, que vem separado pela letra E. Veja a seguir. Meu pai sabe piadas sobre vários assuntos. 2 pontos, ela vai enumerar. Olha os itens. Animais, vírgula. Profissões, vírgula. Comidas, vírgulas. Esportes e filmes. Certo? Então, no último, eu não vou pôr vírgula. Eu vou separar com a letra E. Certo? Por quê? Porque ela já enumerou, ela já deu os itens. E no último, ela vai colocar a palavra E para dizer que é a última. Certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um exercício. E diz aqui, a mãe pergunta ao filho, filho, você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Mamãe, na verdade, eu preferia ganhar uma bicicleta. Então, o que nós temos que fazer? Pontuar adequadamente as piadas a seguir, colocando as vírgulas que faltam. Então, vamos lá. A mãe pergunta ao filho. Vamos lá ver isso aqui direitinho, então. Vamos lá. Filho, ó, tem vírgula aqui. Ela está evocando, ela chamou o filho. Então, vírgula. Você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não tem mais vírgula, porque ela já usou o vocativo aqui. Aí ele fala, mamãe. Olha lá, ele chamou de novo. O filho chamou a mãe. Então, vírgula. Na verdade, eu preferia ganhar uma bicicleta. Ok. Já coloquei a vírgula lá onde tinha que ser. B. Juquinha pega um ônibus e, ao entrar, pergunta ao cobrador, moço, quanto custa o ônibus? Olha lá, ó, ele chamou o moço, então ele evocou o vocativo, vírgula. O cobrador responde educadamente. São 2,30, garoto. Aonde é que eu vou pôr a vírgula? Aqui, ó. Certo? Ele colocou, ele enumerou o valor de quanto é, ó. São 2,30. Ele enumerou. Então, vírgula, para falar garoto. Certo? Garoto é o vocativo, então ele colocou a vírgula antes. Então, o Joãozinho fala alto. Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Então, aqui, ó, quando ele fala ei, ele está chamando, ele está evocando as pessoas. Então, é ei, pessoal, olha a vírgula. Certo? A prof vai retomar sujeito e predicado. Certo? Porque para nós passarmos para um outro assunto, a prof achou melhor se aprofundar um pouquinho mais no que é sujeito e predicado, certo? Sem esquecer do núcleo do sujeito. Isso também é muito importante, certo? Então, a prof fez aqui uma apresentação em PowerPoint para ficar melhor para vocês entenderem. Aí, a prof vai explicando, vou falando, vocês vão vendo, né? E vão conseguindo entender um pouquinho melhor e identificar o sujeito e o predicado, certo? Então, vamos lá. O prof vai colocar aqui, então, a nossa retomada. Vamos lá. Então, tá lá. Sujeito e predicado, certo? Sujeito e predicado. Vamos ver, então. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito, certo? Primeiro eu quero saber quem foi ou o que foi, e depois que eu vou ficar sabendo o que aconteceu com ele. Então, o predicado é o que aconteceu com ele, o que ele fez, certo?
Uma forma fácil da gente achar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Como eu já expliquei, eu tenho que perguntar para o verbo quem ou o que. Então, olha lá o exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu vou perguntar ao verbo quem organizou a homenagem? Quem? Os estudantes, né? Foram os estudantes que organizaram a homenagem. Então, eu vou perguntar quem organizou a homenagem, certo? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração são os estudantes, porque eles organizaram a homenagem. E aí eu pergunto, o que foi feito? O que os estudantes organizaram? Eles organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, os estudantes é o sujeito e o que sobra junto com o verbo é o predicado. Outro exemplo, o discurso foi modificado. O que foi modificado? Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Por quê? Porque eu já estou perguntando, algo foi modificado, né? Então, o que foi modificado? Algo. Eu não sei o que. Vamos tirar o discurso aqui. Faz de conta que o discurso não está aqui, certo? Então, vai ser assim, algo foi modificado. O que foi? Aí o foi modificado foi a ação, a informação que eu tive, certo? E o que foi modificado? O discurso. É do discurso de que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o que foi modificado? Eu pergunto para o verbo foi aqui. Foi. O que foi modificado? O que? O discurso. O discurso é o sujeito. E o predicado é o que foi modificado, certo? É a informação que eu tenho. Então, o foi modificado é o predicado. Núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. A gente tem que lembrar que o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Eu não posso deixar a minha oração sem coerência. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Exemplos. O discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso, é o discurso. Olha lá. O discurso é o núcleo do sujeito, certo? Porque o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Está sendo, o discurso é que a gente está falando do discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse caso, o núcleo do sujeito, aqui, ó, os formandos e os professores, qual que é o núcleo do sujeito? Formando e professores. São os dois o núcleo do sujeito. Eles é que estavam empenhados, certo? Então, eles são o núcleo do sujeito. Aqui eu coloquei uma corujinha para a gente não esquecer. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, é o sujeito que faz a ação. E o predicado é a informação que a gente tem daquele sujeito. O que aquele sujeito fez? Os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração. Então, eu identifiquei o sujeito, certo? Como aqui, gente, no caso, os formandos e os professores, eles são os sujeitos. Eles fizeram uma ação, certo? Então, eles aparecem ali. Então, quando o sujeito ele é identificado na oração, como os professores e formandos, ele está sendo determinado quem foi que fez. O indeterminado, quando ele não é identificado na oração. Certo? Por exemplo, fui na loja comprar roupa. Quem que foi? Não aparece. Fui eu. O eu não aparece. Então, ele é indeterminado. E o inexistente é orações com verbos impessoais. O inexistente, geralmente,
é quando não existe um sujeito. Por exemplo, choveu ontem. Quem que é o sujeito? A chuva? Não. Ele não diz quem é o sujeito. Então, é o sujeito inexistente, certo? Os sujeitos determinados, por sua vez, eles dividem-se em simples, composto e oculto. Lembrando que sujeitos determinados são aqueles sujeitos que aparecem na oração, certo? Então, eles são sujeitos simples, quando eles têm apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Cadê o núcleo da oração? Paciente. Ele que foi atendido. Então, ó, só tem um núcleo. Então, ele é simples. Sujeito composto, quando tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousse e brownies são os meus doces preferidos. Cadê o sujeito? Quem que são os meus doces preferidos? Mousses e brownies. Quem é o núcleo do sujeito? Mousse e brownie. Certo? Então, ó, eu tenho 2 núcleos. Então, ele é composto. Sujeito oculto, quando ele é identificado pela desinência verbal, certo? Então, a gente tem que olhar o verbo, a forma que o verbo está flexionado. Exemplo, andamos a tarde toda. Quem andamos, gente? Quem andamos? Aí eu vou. Quem que andamos? Nós. Nós andamos. Então, ele coloca o verbo sem utilizar o nós. Ou eu, ou ele, certo? Então, isso é o sujeito oculto. Eu sei que tem um sujeito, mas o sujeito não aparece aqui na frase. Sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. Quem que opinam? Eles, nós, né? Nós não. Eles. Eles opinam sobre tudo. Ou pode ser elas opinam sobre tudo. Eu sei se são eles ou se são elas? Não. Então, ele é indeterminado, porque ele não diz para mim se são eles ou se são elas, certo? Então, ele é indeterminado. E o sujeito inexistente? Amanheceu. Ah, quem que amanheceu? Eu não sei quem que amanheceu. O sol? O dia? Então, o sujeito não existe, certo? Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica uma ação. Exemplo, terminei mais cedo. Ó, já disse aqui, terminei mais cedo. Então, ele já está mostrando que ele terminou mais cedo, certo? Ele foi lá e fez tudo e terminou mais cedo. Então, já está mostrando a ação dele. O nominal, quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. Quer dizer que o patrão estava bonzinho. Ele foi legal, ele foi atencioso. Está mostrando o estado de como o patrão estava, certo? E o verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado juntos. Por exemplo, cheguei atrasado. Ó, cheguei, ação. Ela chegou. Atrasada, estado. Ela estava atrasada. Quer dizer que ela, né? Chegou e estava atrasada, ó. Tá aqui. Cheguei e estava atrasada. Já mostrou o estado, que ela estava atrasada. Ela se atrasou. E que ela chegou, ação, ó. Então, ação e estado juntos. Esse é um verbo nominal. Juntos, existe também. Sujeito e predicado. Então, olha lá, para a gente lembrar. Tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto, quer dizer, o oculto, né, gente? E a oração sem sujeito, que é o inexistente. Não tem sujeito. E os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Predicado é o termo da oração que, através de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito, quer dizer, ele fala sobre o sujeito. Trata-se, portanto, de uma declaração. É tudo o que sobra quando se tira o sujeito. Então, eu achei meu sujeito na oração, tudo que sobra é predicado. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, né, quando a gente tem mais de um sujeito, existirá sempre uma de maior importância semântica, quer dizer, semântica na língua portuguesa, né? Em torno da qual giram as demais que com ela se relacionam.
Então, a gente tem uma frase, nós temos outras palavras. A essa palavra mais importante dá-se o nome de núcleo do sujeito. Por exemplo, 5 caças americanos cruzaram o céu do Iraque. Então, vamos ver. Verbo, cruzaram. Aí eu vou perguntar para o verbo. Verbo, quem é que cruzaram? 5 caças americanos. Eu achei o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Caças. Caças é o núcleo do sujeito. Por quê? Porque foram os caças que fizeram a ação. Foram eles que cruzaram. Certo? Então, são os caças. Então, era isso que a prof queria explicar para vocês antes da gente passar para o próximo conteúdo. Certo? Então, é isso. Então, nós ficamos por aqui. Ó, até o nosso próximo vídeo e se cuidem.